Hoje a gente vai conversar com uma amiga, doutora Laiane Smith. Ela vem trabalhando com a gente no Harbor Health Services como dentista team leader da clínica em Plymouth. A gente vai ter uma conversa muito legal. Ela vai contar um pouco sobre a trajetória dela desde quando ela veio do Brasil para cá, contar um pouco da experiência, e eu acho que você vai gostar bastante desse nosso papo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, conhecer o nosso blog www.drjackcosta.com. Faça sua inscrição no nosso canal, dá um like e deixe o seu comentário. Estamos aqui então mais uma vez conversando hoje com a doutora Laiane Smith. A doutora Laiane, ela trabalha com a gente no Harbor Health Services. Ela é a team leader do centro em Plymouth. Somos já amigos, já tem quase mais de 10 anos que a gente se conhece, né, Laiane? Mais de 10 anos, é. Mais de 10 anos, e eu achei muito legal ela poder conversar com a gente hoje, porque essa tem história. Tem história, eu acho muito legal poder compartilhar isso com todo mundo, porque, ah, eu não sei, acho que essa vivência que pode adicionar, né, somar com as expectativas que muita gente às vezes tem de vir para cá, como que funciona, e eu acho que a Laiane, ela pode conversar bastante. Laiane, seja bem-vinda, muito Muito legal ter obrigada, você aqui. obrigada por ter me convidado. Não, muito, muito legal. Bom, eu queria começar então, perguntando para você o que te trouxe aqui para os Estados Unidos, tá? Porque Uhum. eu sei que eu sei então que você tem uma trajetória grande junto com a companhia. Aham. Você começou antes, bem antes de quando eu cheguei. Mas eu queria que você falasse que tipo de experiência dentro da odontologia que você teve enquanto no Uhum. Brasil e o que te trouxe para cá. Tá. Então, eu vim para cá em 2006, eu já tinha fazia 5 anos que eu havia me formado, eu tinha meu próprio consultório no Brasil, eu era concursada em 2 concursos públicos também, mas eu morava numa cidade pequena de Minas e eu, Uhum. além de outros assim, terminei com um namorado, eu era nova, com 20 e poucos anos, eu estava bem frustrada com a profissão no Brasil. Aham. Porque, assim, eu trabalhava muito, eu trabalhava no fim de semana, eu dava plantão no pronto-socorro, eu tinha um concurso público, eu tinha meu consultório, trabalhava todo dia à noite, e eu não achava que a remuneração era adequada, Ok. ou se eu tivesse a remuneração que eu falava: "Ah, esse mês foi um mês bom", eu não tinha tempo, não tinha como fazer nada. Aham. Então, assim, e aí eu achei que eu tinha que procurar fazer um mestrado, uma especialização, mas eu estava naquela época da minha vida, assim, se eu fosse parar 2 ou 3 dias para fazer uma especialização, tirar o tempo para ir para um mestrado, a minha renda ia cair mais não sei quantos por cento, e eu Aham. não tinha condição de pagar a especialização, o mestrado. Então eu Entendi. estava naquele ciclo, assim: "Ó, eu só trabalho, trabalho, trabalho e ganho e não tenho como E crescer". você partindo então para especialização, você tinha alguma coisa em mente que você queria Eu fazer sempre lá? quis ser professora de faculdade naquela época, Ah, ok. então eu comecei a procurar mestrado, e a cidade maior que era perto de mim era Uberlândia. Aham. Então, como eu já estava 5 anos fora da faculdade, eu não tinha mais aquele contato com o professor, eu tinha feito a monitoria na minha época, eu tinha Aham. passado monitoria de orto, mas eu Sim. não tinha contato, então eu tinha que começar, assim, fazer uma tese, começar tudo do zero. E quando você E fala sua cidade, não, você fala cidade pequena, onde, qual era a sua cidade em Minas? minha cidade é Ituiutaba, em Minas. Ituiutaba, ok. Aham. Então a maior cidade ficava então era Uberlândia. Uberlândia é 1 hora e meia, mais ou menos. Aham, ok. Uhum. E daí uma das primeiras coisas que eles me falaram, assim: "Ah, você precisa ter inglês, você precisa parará". Aí eu fiquei com aquilo do inglês na cabeça. Aham.
comecei a estudar inglês, que era a única coisa que eu podia fazer naquela época. Tá, Não tinha ok. como parar de trabalhar se eu não pagava a especialização, eu já morava sozinha, eu tinha minha casa, meu carro, meu Aham. consultório, então eu tinha um monte de custo fixo. Só não Sim, sobrava para passear, né, que pra passear. na vida do Brasil a gente quer É, viajar, a gente quer fazer tudo e não dava. você precisa escolher, né, ou um ou outro. Aham. Então, bom, e nessa época o meu irmão começou a namorar uma menina que tinha vindo para os Estados Unidos como au pair, que é um programa de babá, Sim. praticamente. E ela já era Aham. fisioterapeuta formada, mas ela tinha tirado 1 ano e tinha ficado como babá. Então você, vem morar na casa de uma família americana, em troca da casa, da experiência, você cuida dos filhos deles. Aham. E eu achei, eu lembro que o programa você tinha que ter no máximo 27 anos, eu tinha 26 e pouco. Estava Então, quase assim, na eu hora, estava assim: na curva. "Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida?" Eu falei: "Quer saber? Eu vou fazer isso, eu quero tirar 1 ano da minha vida para descobrir o que que eu vou fazer da minha vida. Daí eu vou Bem, voltar, eu vou fazer meu mestrado, eu vou", foi assim que eu vim. Então eu vim querendo mais ter um tempo de assim, na minha vida para pensar, e a experiência já imaginava que eu ia vir com 1 ano, e eu ia aham. voltar com inglês super fluente. E não foi? Ah! Gente, Quando não é você assim, viu. Eu já tinha estudado por 6 anos, eu já tinha feito 6 anos de cursos de inglês, nossa. e assim, não dá, mesmo morando aqui com 1 ano, o lugar que eu escolhi era no Cape Cod, era em Harrisburg, eu achei uma Aham. família maravilhosa, muito legal, e eu pensei: "Nunca ouvi falar nesse lugar na minha vida". Massachusetts, eu acho que eu tinha ouvido falar só numa música, nem sabia como que era. E eu falei: "Eu nunca vou achar um brasileiro lá, eu vou passar o ano inteiro só falando Só inglês". falando inglês. Vou voltar na minha cabeça, assim, eu vou voltar sarada, porque eu vou fazer exercício, eu vou comer super bem e vou falar com o meu inglês perfeito. Vou Ó, voltar. passa 1 ano depois, eu engordei 20 quilos, eu ainda tinha a maior dificuldade de falar inglês, então, assim, as coisas não são bem como a Ah, gente isso faz. bom, não, você disse que a intenção, bom, eu vou para um lugar que eu nunca ouvi falar, porque eu não vou encontrar nenhum brasileiro. Uhum. Bom, a gente sabe hoje que Aham. não é bem assim. A Não. quantidade de brasileiro que você encontrou aqui em Massachusetts foi fator para você não desenvolver o seu inglês? Não, porque como eu molhava na quando como eu morava com a família americana, Sim, praticamente o meu tempo todo eu conheci alguns brasileiros e fiz umas amizades, mas eu só encontrava com eles no fim de semana, então o ok. meu tempo inteiro foi, em inglês, inclusive eu fiz inscrição no Cape Cod Community College, que é um college daqui, né, Aham. a família oferecia isso, então eu sou até formada lá também, não sei nem Ó, se que você bacana. sabe. Não, Aham. eu acho que sim, artes, liberal arts. Liberal arts, aham. Então, eu fui fazer aula, então eu tirei bastante vantagem, assim, eu tive tutor, mas eu Aham. procurei. Sim. Eu ia na casa dos velhinhos que queriam me ensinar inglês, que eram americanos, eu ia, porque, Olha que assim, as legal. crianças que eu olhava, eles ficavam na escola das 8 às 3, todos Sim. os dias, então esse tempo era meu. Então, eu sempre Olha ficava com isso. inglês. Sempre procurei, eu tinha tutor na faculdade e tutor fora da faculdade. E isso, assim, que eu já vi com uma base boa, eu não vim com nível 1, 2, 3 de inglês do Olha, Brasil, eu já e estava ainda no assim, avançado do Brasil. no final do ano, desse ano, você ainda não achou que o seu inglês estava. Não era fluente, imagina, do jeito que a gente é agora, nem se Aham. compara. Olha Eu só. Pois é, é uma coisa que a gente. Bom, eu antes de vir para cá também, eu fiz muito tempo de inglês hã. e eu sei que uma das coisas que me ajudou muito a desenvolver foi justamente quando eu comecei a trabalhar, eles me ofereceram a oportunidade de trabalhar num lugar onde não tinha brasileiro e um lugar que tinha brasileiro trabalhando. E eu Aham. optei para ir para um lugar que ninguém falava português, porque isso ia me forçar Exatamente. a aprender, e é uma coisa que eu tive a oportunidade já de falar uma vez no blog, que é muito dinâmico esse aprendizado, porque você ouve
uma assistente conversando com o paciente a respeito de determinado assunto, e logo em seguida, com outro paciente, você tem a oportunidade de usar aquilo mesmo que você acabou de ouvir. Aí que É, realmente a informação fica contida e aí você não esquece mais. é verdade. Não é Eu aquele acho negócio de é, decoreba, porque você vivencia aquilo, né. exatamente. Eu quero explicar uma coisa que, assim, falar que eu não sou fluente não quer dizer que eu não entendi as conversas e que eu não sabia responder. É Ah, claro que eu, mas, assim, se alguém contasse uma piada, todo mundo ria, daí uma hora que todo mundo parava de rir, aí que eu ia rir, porque tudo era traduzido no cérebro primeiro. eu Tanto tinha que na hora que eu processar ali. ouvia, aí tinha um atraso para tradução, e tanto na hora de eu Aham. falar, eu tinha que pensar em português, traduzir no meu cérebro para inglês e depois sair. Hoje em dia, né, João, a gente já É, sabe, a gente não sim. precisa traduzir nada, já sai Aham. automático. Já vai. É, não, isso é verdade. Até eu lembro uma ocasião que eu estava num break e tinha o pessoal conversando atrás de mim. Conversando, mas olha, eu não sabia absolutamente nada do que eles estavam falando. Eu só entendi eles falaram assim: "Ah, o doutor Costa está aí". Eu falei: "Olha, não liga para mim aqui, porque eu não estou entendendo nada que vocês estão falando". Porque a gente zonda out, assim, né, a gente não tá Sim, prestando atenção. É igual no Brasil, você tá escutando uma música em inglês, mesmo que você saiba o que que é, se você tá fazendo alguma coisa, você não tá prestando atenção na tradução. aham. Hoje em dia, o que eu considero fluência é isso, eu posso ouvir, mas que eu já sei o que significa. Você sabe o que está Eu não tenho que acontecendo. traduzir aquilo. Então, assim, Então, com 1 ano, você deixa não tem, você ainda continua traduzindo. deixa eu contar uma história então. A Olivia, minha filha, né, o pessoal não conhece, mas a Olivia, uma ocasião, ela estava sentada no carro e começou a tocar uma música no rádio. E ela, nossa, ela começou a cantar e cantava igualzinho. Eu falei: "Ah, que bacana, ela está ouvindo a música e já está cantando". Quando eu comecei a prestar atenção na música, eu falei: "Pode parar, pode parar, não vai, não vai. Para agora". Imagina se ela começa a cantar essa música na escola, o que que vai acontecer? Mas a gente ouve, porque é a batida, você vai e de repente você para, eu falei: "Epa, pa", não, não, É. entendeu? Não A pode. gente assim, eu acho que no começo, até hoje em dia, se a gente não focar, a gente é muito fácil, porque a gente tem 2 línguas, então se você Sim. estiver tendo um pensamento em português, e você está escutando um monte de coisa em inglês, dá uma confundida. Até eu não sei se acontece com você, mas até hoje, por exemplo, se eu tiver 3 pacientes brasileiros na sequência e o quarto for, por exemplo, americano e eu tiver com uma assistente brasileira, eu já virei várias vezes para paciente americano: "Oi, tudo bem? Como é que você tá?" Aí ele Ah, ficou olhando pra minha cara. direto. E não Ou só vira e mexe isso. para o paciente brasileiro, eu: "Hi, how are you?" Blá, 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 blá. Ah, não, mas acontece, já aconteceu algumas vezes, você tá concentrado num procedimento e a gente pensa em português. É, aham. A gente pensa em português. E sabe, vai pensando: Se "Não, eu você tenho estiver que fazer pensando isso", em português com o aí paciente americano, com na o hora que você parceiro vai dar a americano. instrução, você fala em português. Aham. Exatamente. Aí eu falei para assistente: "Pega o sugador para mim". E ela estava assim, né, olhando, só esperando a coisa acontecer. Aí eu falei: "Não, não, não", sabe. Então, acontece direto, Aconte direto, é, sabe. é E verdade. uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é com número. Quando eu estou com o paciente no telefone e estou conversando, ele vai me dar um número de telefone, qualquer coisa, porque É, começa quando a você fica falar. ou tiver que falar, né, falar, soletrar bem rapidinho. Sim, não. Sabe, eu tenho assim, se alguém tá pensando em vir e acha que tem um inglês muito bom no Brasil, eu tenho uma história também, né, Ah, você então, sabe que eu sou opa, é cheia de agora história. agora que é bom. Eu como eu conheci na clínica, na verdade, assim, a primeira vez que eu fui abastecer meu carro, a pessoa era brasileira. Uma vez eu Hã. fiquei perdida tentando pedir, instrução em inglês e a pessoa olhou pra minha cara e falou: "Você é brasileira, né?" E me deu instrução em português. Então, assim, a gente nem acha que a gente parece brasileiro, mas a gente parece. Mas, assim, eu acabei fazendo umas amizades e uma dessas pessoas
me apresentou uma das assistentes da clínica, e ela falou: "Ó, eu trabalho no consultório de dentista, sou dentista no Brasil", me convidou para ir lá conhecer, e Aham. aí eu fiquei de voluntária 2 anos, a gente pode falar mais disso. Mas como eu Sim. estava, assim, na faculdade também, fazendo aula, então a gente aprendeu aqueles termos coloquiais mais fácil, que aqui fala muito assim: "Ah, really?", tipo: "Ah, é verdade? Nossa!". Aham, Ah, então, mas aí então eu falava: "Really? How nice", né, tipo: "Ah, é verdade? Ah, que legal", tipo uma coisa assim. E eu aham. lembro que eu estava na clínica de voluntária, né, querendo conhecer todo mundo e eu, Sim. assim, chegava e Na conversava na com clínica que todo mundo você que a gente está hoje, né? na clínica que a gente trabalha, Isso. só Aham. que era no site de Hyannis. Que ano que foi isso mesmo? Foi em 2006? 2006, 2006. 2006, eu já fiquei de voluntária desde 2006. Na hora que as crianças Aham. iam para a escola, quando eu conheci a Alessandra, eu já comecei meu voluntariado, Sim. assim, bem rapidinho. Aham, Eh, e daí eu cheguei e estava todo mundo conversando e, assim, igual eu falei, tem aquela atraso para tradução. E eu não aham. estava entendendo nada. Mas eu peguei, né, e falei: "Oh, really?", só para puxar a How conversa. nice! E eles falaram não sei o quê, e eu: "How nice", e dei um sorrisão e fiquei assim. E daí todo mundo parou de conversar e olhou para mim. E eu, né, fiquei rindo, assim, olhando. Daí eles continuaram a conversa, eles na verdade estavam falando de alguém que tinha acabado de falecer. E eu estava: "Nossa, que legal". Não, olha, eu acho que todo mundo tem umas histórias assim também. Eu lembro uma ocasião, eu estava também em Hyannis na época, e uma auxiliar americana. Bom, essa é a minha história clássica também. Era a época de Halloween e ela tinha uma filha pequena e Halloween, todo mundo falando, porque vai fazer trick or treat, vai pegar quantos doces vai Uhum. pegar. E na minha cabeça, eu estava lá. Bom, eu vou perguntar, né? Eu Aham. falei, e aí, qual que é a sua fantasia? Mais fantasy? Né? E fantasia de Halloween aqui é costume. Ah. Fantasia no em inglês, fantasy, é fantasia É diferente, é sexual. costume. Aham, é. É fantasia sexual. Aí a menina parou, ela estava sugando, ela fechou o sugador e falou: Doutor Ai, eu até Costa, imaginei você ainda isso tão é muito séria. pessoal. Nossa, mas na hora que ela falou, a hora que ela parou de sugar, eu falei: eu fiz merda. E lá vem bomba. Porque a Eu gente falei: então essas coisas a gente traduz, a gente não não. sabe. E daqui a pouco o recurso humano vai me chamar, a assédio, Deus me livre. Mas ela entendeu. Ela entendeu na hora, eu pedi mil desculpas, não, mas Hã. só ela estava sugando, ela parou, ela olhou para mim assim e falou: Isso é muito pessoal, viu? Eu falei, A gente sempre tem, eu tenho várias dessas, assim, mas acontece, né. Igual por isso que acontece. eu falo assim, se quem tá pensando em vir, hã, tem que estar com o inglês bem na ponta da língua e mesmo assim, provavelmente, se não é uma coisa de todo dia, né, você não é professora de inglês, Aham. professor de inglês, vai dar Mas é gafe, né, Laiane? É aquela história também, a gente não consegue. Uma coisa que eu aprendi aqui, porque para mim, falar inglês bem é aquele negócio de você falar sem sotaque. Isso absolutamente mudou muito na minha vida. Eu descobri isso já tem um bom tempo. Você saber falar inglês, se comunicar, não significa dizer que você fala sem sotaque. é, Significa dizer que você se comunica e as pessoas com quem você está falando entendem o que você está falando. Ter verdade, sotaque ou não é uma coisa totalmente irrelevante, sabe? verdade. Então, a gente. Bom, quem quer vir para cá precisa primeiro ter na cabeça de que vai falar com sotaque, sabe? E Você, inclusive você fala que as professoras de inglês do Brasil, o jeito que elas ensinam com sotaque com brasileiro. Elas sotaque, sim. não ache que a sua professora do seu nível 10 não tem sotaque, porque ela tem sim. Tem, não. A menos que seja daqui, tenha ido para o Exatamente. Brasil, mas Aham. quem é do Brasil nível 10 vai falar com sotaque, É. sabe? Você falar com desenvoltura, falar com desculpa, falar com fluência,
não significa dizer que você vai estar falando como um nativo, né? Uhum. E isso, então, vai com o tempo. Eu achei super legal a semana passada, tem umas 2 semanas, a Olivia corrigiu minha gramática, É, eles corrigem mesmo. sabe? Ela corrigiu minha gramática e falando: "Não, o pronome vem antes do". Eu falei: "Nossa vida", sabe? E a gente muitas vezes fala nós vai, nós volta em inglês e É, erra, vai. né, às vezes quando você tá traduzindo até o português também fica meio errado às vezes. Sim, sim. Mas esse é o negócio. Uma vez que você conseguiu se fazer entender e a outra pessoa entendeu a mensagem que você está querendo dar, acabou, entendeu? Não É. tem. Hoje em dia, é, acho que quando você e eu a gente pegou a Limited License, ainda não precisava do TOEFL, né? É isso mesmo? Eu acho que não, mas eu fiz de qualquer maneira, porque eu fiquei com medo de não. Não, então. Bom, Mas eu o acho que não TOEFL. era um requerimento ainda não, você Então, tá o certo. TOEFL começou a ser requerimento em 2009, eu acho. E até então não tinha necessidade. Mas eu acredito que o board começou a perceber que estava tendo muita dificuldade por parte dos pacientes que eram atendidos ah, pelos limited license nessa questão de comunicação. Então, eles pediram pelo menos uma pontuação mínima para poder saber que a pessoa ela tinha habilidade para se comunicar. O mínimo, né? Para as escolas eles também estão pedindo, assim, quem quer ir para a escola para fazer o curso de odontologia aqui, né, e tem que ter Ah, um não, nível bem isso. avançado. Eu Então, conheço alguns para as dentistas escolas, sim. que param. É, Para as escolas, para o board, aqui, para você ser um limited license, eles pedem 75, que é a nota mínima. Já para a é. faculdade, é de 90 para cima. E tem a competição, né, se você só tirar 90, provavelmente você não entra. Olha, tem mais coisa, É, né? O 90, às vezes, se você for bater de frente você tem 90 com uma pessoa que tem 110, 120, mas vamos dizer que tenha 100 de nota, mas você se sai melhor na entrevista do que o do outro que a cara, pessoa. então você É, entra e o outro cara que se achava o bam bam do inglês pode perder. Então, até isso foi uma coisa que eu conversei já também com o doutor Michel Furtado e o Christian, que são os criadores da plataforma Dr. Dream, e eles falam muito isso com os alunos que eles têm, de que a TOEFL, o as notas que você traz do Brasil, é tudo, são todas várias peças de um quebra-cabeça que vai mostrar quem você é. Então, é, muita gente fica receosa de vir para cá porque não tem uma nota muito boa, mas a atuação que ela teve dentro da faculdade ou qualquer outra um trabalho voluntário que ela tenha feito antes pode contar muito. Hoje em dia, as universidades aqui, uma coisa que eles estão procurando é diversidade, sabe? é, Então, você, por exemplo, concorrer com um indiano que foi o melhor da Índia, e você veio do Brasil ou de algum país da América do Sul, por causa da quantidade muito grande de indiano que quer vir para cá e pouca quantidade de sul-americano, por vezes o sul-americano ele é melhor visto porque vai ter oportunidade de oferecer mais diversidade para o corpo estudantil que está sendo formado, que está sendo colocado para aquele ano. Então, é uma coisa que eu tenho procurado sempre falar bastante para o pessoal, não se pautar por aquilo que a gente imagina ser no Brasil, porque no Brasil, às vezes, é só nota, 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 nota. Às vezes, você tem que ter uma indicação, alguém que empurra você, mas o processo seletivo que tem aqui, ele é muito mais abrangente. Ele vê você como um todo e como que você pode contribuir para melhorar a imagem da faculdade em todo mundo. É bem bacana.
É verdade. A gente cada um eu acho assim, uma questão de destino, de sorte, quando as coisas Sim, estão dando certo pode também, ser, não. É, né. é aquele negócio, acho que quando a gente se dispõe também, né? Poxa, você saiu com uma intenção de dar uma melhorada no inglês. Aham. Você passou esse ano, teve esse ano de aprendizado, e você chegou a voltar para o Brasil depois desse primeiro ano? Eu voltei, mas assim, no meu primeiro ano eu já fiz umas amizades, eu já conheci, uma assistente que trabalhava na clínica e ela me Aham, apresentou para as pessoas e eu fui na clínica para conhecer, e sim. eu gostei muito, eu fiquei encantada com a tecnologia, com o jeito que eu olhava, falava assim, o jeito que eles trabalhavam, como que era, o horário, o Aham, pagamento, que era bem legal. melhor que que no Brasil. Então eu pedi para ficar de voluntária. Naquela época ainda era um processo mais fácil, então agora eu acho que não é fácil mais. Naquela época Sim, eles, fizeram todos os testes comigo de saúde, né, pediram cartão de sim. vacinação, aquelas coisas, e Aham, eles me legalizaram como voluntária. ok. E eu ia bastante, porque eu tinha folga praticamente todo dia, então eu fazia minhas aulas no college, saía e ficava na clínica Aham, até na hora que eu tinha que pegar as minhas crianças, que eu era sim. babá da Aham. escola. E como voluntária Então, você fazia o quê, Laiane? eu ajudava mais como assistente e Ok. observava, mas como eu Aham, ficava só observando, eu trabalhava como assistente. E eu acho que isso foi muito bom para mim, porque, é. assim, como eles usam alguns materiais, as técnicas um pouco diferentes, materiais diferentes, o jeito que você, explica o tratamento para um paciente, aqui é diferente do jeito que você fala para o Brasil, principalmente em inglês. Igual você falou, Ah, assim, de aprender certas coisas, como que a gente aham, deve falar. Então isso foi, muito muito legal para mim, eu aprendi bastante. aham. Então, como nesse primeiro ano eu fiz esse voluntário, eu queria voltar para tentar uma oportunidade de trabalhar para a clínica, Tá. mas eu não o visto de trabalho é bem complicado, então eu renovei o meu contrato de au pair e voltei de novo com a minha segunda família. Então você, na hora que terminou o seu primeiro contrato, você voltou para o Brasil, depois do Brasil você conseguiu uma outra, mas aí você já tinha passado aquela idade dos 27. Mas eu já estava dentro do programa. Tá, ok. Aham, Eles deixaram. E tá. continuei fazendo minhas aulas no college, foi, deixa eu lembrar. E aí eu comecei a planejar tudo para aplicar para um visto de trabalho. A clínica, Aham, me prometeu que ia ser meu sponsor, né, que como que sim. fala em português sponsor mesmo? É, o Tipo um responsável, patrocínio. né? É, É, o responsável por você, isso. eles falaram que eles iam assinar para mim, e na hora que eu comecei a olhar tudo, tive que achar advogado, que eu tinha o visto de babá, eu já tinha passado o tempo daquele ano. Tá. Então eu tinha que esperar até tem um tempo limite para fazer essas aplicações, tinha que esperar até no ano Aham, seguinte. E aí no outro ano, por umas outras situações, eu não queria mais ficar como babá. Daí eu tá. acabei pegando um visto de estudante Aham, para poder tentar o meu visto de trabalho, de para eu não ficar trabalho, ok. ilegal, Aham, para fazer tudo certinho. Então eu fiquei só estudando e fazendo os meus bicos, né, under the table, né, o para que poder dava para sobreviver, né? fazer para me sustentar. E Aham, a clínica, realmente, eles assinaram para mim, eles foram meus, como, seu sponsor, sponsor, para o sim. meu visto de trabalho. Eu fiz a Aham, aplicação, foi tudo certo, só que naquele ano eles receberam uma quantidade enorme de aplicações para visto de trabalho e eles não iam ter condição de olhar todos os vistos de trabalho. sim. Então eles tiveram que fazer uma loteria, tipo assim, ó, Aham, nós vamos olhar o certo número. O meu advogado na época tinha falado à clínica, se eles colocarem, se eu entrar na loteria, eu tô dentro, porque meus aham, papéis estavam todos perfeitos. Só sim. que eu não ganhei a loteria naquele ano, eu não entrei na Ah, loteria. tá. E assim, e contando, né, eu tinha consultório no Brasil, vendi consultório, vendi carro, então eu tinha uma reserva, Sim. que eu gastei toda, tudo. Então assim, todos os meus 5 anos foram gastos aqui, tentando Nossa. isso. Aham, Então eu decidi que para mim não valia mais a pena, então eu decidi voltar de vez para o Brasil quando eu perdi a loteria. Eu tá. fiquei mais 6 meses para trabalhar um pouquinho, eu trabalhava em restaurante, como garçonete, como hostess, e Sim, fazia babá, limpava a casa, o que eu precisava fazer, eu fazia, para me manter. para poder se manter.
E aí eu queria juntar um pouquinho de dinheiro, nem que seja... Eu acho que na época eu queria assim, eu vou voltar pelo menos com 2.000, era uma coisa assim, porque eu gastei tudo que eu tinha. Imagina, eu tinha o consultório comprado. Para isso, tudo... Não, mas, Laiane, esse dinheiro todo desses 5 anos foi para documentação, para me ajudar, para manter um pouco. Sim. Porque a clínica, eles pagaram uma parte do advogado, mas a maioria quem pagou foi eu. Então, mas foi isso, assim, eu decidi voltar para o Brasil, mesmo que a clínica estava disposta a ser meu sponsor, mas... Sim. Naquele ano não deu certo. Eles falaram que eu poderia tentar de novo no próximo ano, mas eu já estava sem recurso financeiro. Mas esse projeto da clínica ser sponsor não existe mais, já tem um tempo. Não existe mais, não. Eu fui a última. Olha, sim. Então... Eu não sei nem quantos teve, assim, mas eu acho que eles fizeram só porque eu fiquei de voluntária no primeiro ano, segundo ano, e eu fiz muitas amizades lá dentro, bastante. Então, eu tive muita gente... até a gerente da época, os dentistas, eles ajudaram a falar com o povo do pessoal administrativo para pedir para mim. Olha, então, isso foi para os recursos humanos e eles aceitaram, mas não é uma coisa que eles... Claro que teria um contrato, assim, você vai nos garantir pelo menos 5 anos, né? Então, por um salário teve esse contrato? Tinha o contrato todo na minha documentação da aplicação do visto. Sim, ok. Mas eu queria, porque até no Brasil eu trabalhava fim de semana, depois que eu chegava dos meus 2 concursos públicos, eu atendia até 9 horas da noite. Nossa, e aqui, né, você sabe, a gente é até 4h30. 4h30 eu achava, nossa, se eu quiser, eu posso ficar até de garçonete depois. Mas você sabe que isso aconteceu comigo, né? Porque antes de eu começar a trabalhar na clínica, para me manter, eu consegui um trabalho numa loja de roupa, a Filene's Basement, né? E eu comecei a trabalhar lá um pouquinho antes do Halloween, eu lembro bem, até porque eu cheguei lá todo no dia do Halloween, estava todo mundo fantasiado, e eu só fantasiado Estava vendendo fantasy. Não contem. E eu comecei a trabalhar em outubro, aí em janeiro a clínica me chamou para poder começar o processo, começar com tudo. E eu terminando o trabalho 4h30 da tarde, eu voltava para a loja para continuar trabalhando. Porque o que eu ia fazer das 5 horas até o final do dia? Eu falei, não, eu saio de lá. Então, o que eu fazia? Eu saía do trabalho, já deixava a minha roupa no carro, a roupa de trabalho na loja, dentro do carro, no cabide. Aí eu chegava, entrava na loja, no banheiro, me trocava e voltava para trabalhar na loja, né? E todo mundo, esse cara que está fazendo aqui, o cara é dentista, o que ele veio fazer aqui? Mas assim, a gente não tinha idade. A gente ainda tem, e a gente ainda estava na adaptação. Então, no Brasil, Sim. assim, eu acho que no Brasil vamos supor, a gente tem um tempo ativo durante o dia maior do que nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente... Você entende? E assim, aqui, no Brasil a gente ainda tem as 2 horas para almoço, aqui não tem, que é uma coisa que depois você vai se adaptando. Mas a gente é mais ativo. Eu lembro de quando eu morava em Ituiutaba, eu tinha meu consultório, eu saía do consultório 8, 9 horas da noite, eu ia para academia. Chegava em casa. Imagina se eu vou fazer uma coisa dessa agora. Não, outra coisa que você falou, 2 horas de almoço. 2 horas de almoço. A gente tem meia hora se atrasar com o paciente, 15 minutos. E olhe lá! Quando dá para almoçar. Almoço não é uma coisa que o pessoal... Isso é verdade, Laiane, porque era 2 horas de almoço que a gente tinha no Brasil. Você sabe o que era o meu plano inicial? Meu plano inicial era assim, nossa, eu vou trabalhar nessa clínica, eu vou trabalhar de garçonete à noite, eu era nova ainda, eu nunca tive intenção de casar nos meus 20 e poucos anos. E eu fui depois dos 30 mesmo, mas assim, eu vou trabalhar bastante, por 5 anos vou cumprir meu contrato e todo o dinheiro eu vou juntar. Porque eu já morava assim, eu já dividia o quarto com a amiga na casa de brasileiro.
Então, assim, o meu custo era muito pequeno. Então, eu vou continuar desse jeito, não vou comprar apartamento para mim, ter casa aqui, vou juntar, quando eu chegar no Brasil, eu vou comprar uns 5 apartamentos na minha cidade e vou trabalhar só meio período para o resto da minha vida. Era o meu plano. Só deu Mas uma as coisas mudadinha, não né? são bem assim. Mas até que teve uma hora, chegou um momento para mim no trabalho, eu fazendo essa dupla jornada, ah, eu achei primeiro, eu achei muito legal lá na loja eles terem me contratado, porque você sabe, aqui você consegue trabalho quando tem alguém que te indica. Olha, É, contrato fulano porque ele é bom, mas aqui eu não conhecia ninguém, não tinha quem me é, contratasse, quem me indicasse. Eu consegui então esse trabalho porque eu falava português e tinha um casal na loja que não falava um A em inglês. E eu não sei como eles se viravam. Então, quando eles viram que eu falava português, eu fui contratado para poder ser o intérprete ajudar para o casal. entre a gerência e esse casal, sabe? E, bom, eu ainda tenho uma gratidão muito grande pelo gerente que me contratou na época, volta e meia a gente se fala, mas quando eu comecei a trabalhar, então, na clínica de manhã, terminava 4:30 da tarde, 5 horas, eu trabalhava, então, das 5 às 9, até a hora que fechava a loja. Depois de 6 meses, nesse pique, eu falei, não vai dar, Chegou o inverno, deve ter sido na hora do sabe? inverno. Não vai dar, porque eu estava realmente estava deixando as coisas de lado no segundo trabalho, sabe? Eu estava cansado. Pensando. E aí, antes deles saírem comigo, aí eu cheguei e falei: olha, agradeço muito o que vocês fizeram para mim, a confiança que vocês me deram, mas eu não vou ter condição de continuar trabalhando, sabe? Agradeço muito, mas eu preciso É, parar, sabe? Então, aí nessa que a gente parou, então, aí foi só dedicando o período integral para a clínica. E daí, esperando só, na época, então, a Lília não estava aqui ainda, então eu comecei atrás de casa, toda é. aquela arrumação toda para poder esperar ela. Mas isso é verdade, essa mentalidade que a gente tem de, puxa vida, acabou o dia 4:30 da tarde, o que vai fazer? Pô, vou arrumar outro trabalho. Mas é muito, até é uma adaptação muito grande. Eu acho até também tem diferença de estado e da estação do ano, porque, por exemplo, agora a gente aqui em Massachusetts, que tem um inverno mais rigoroso, muda muita Uhum. coisa. 4 horas da Muda. tarde está escuro. É. O seu corpo muda o jeito para poder se adaptar, ao invés de não tem aquele ânimo, tá muito frio. Não é É. assim. Eu lembro que quando no meu primeiro ano que eu ia para a faculdade, eu via todo mundo, né, os adolescentes, os jovens lá com umas blusas que eu achava que era igual no Brasil, tipo, tinha uma lãzinha por fora e era aquilo. E eu Uhum. falava, gente, só eu que tenho frio, eles não têm frio. E eu punha minha blusinha de lã e achava que estava bem, mas eu não sabia que por dentro dessa tinha uma camada desse tamanho e a minha não tinha essa Se eu não camada. tinha. Então, O que aconteceu, né? igual, eu acho que eu gastei uns 4 anos para aprender que tinha umas botas felpudas por dentro. Eu sempre comprava botinha normal, sempre Ah, morri de frio no pé, sabe? Porque assim, na minha cidade nem inverno não tem lá no Brasil. É verão o é ano verão o inteiro. tempo todo, né? Então assim, a gente gasta um tempo para para se adaptar. Gasta. Gasta. E Tava dando até volta no estacionamento. Se para eu não esquentar, achasse uma vaga na frente da porta, eu não estacionava, porque eu não queria andar do fim do estacionamento até de tanto frio que eu porque era tinha muito até frio. entrar no college. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu procuro falar também. Olha, o roupa de inverno do Brasil não funciona aqui. Não. É uma Não perda funciona. de. Não. É, Se a pessoa. Se alguém de vocês está pensando em se mudar para cá no fim do outono, inverno, tem que comprar roupa aqui. eu Nem tenho que gasta seu comprar, dinheiro no Brasil. Nada funciona. nem vem, porque não tem como. Tem a. Como é que é? Tem uma blusa, até que eu vi uma jaqueta
que ela é toda feita de pena de ganso, uma fortuna, jaqueta cara pra caramba, mas é aquela coisa que você coloca uma só, você fica de manga de camisa por baixo, e você não sente frio nenhum. Você não encontra um negócio desse no Brasil, porque não tem. Não, primeiro, Não, não tem não demanda, é feito pra gente igual e não assim. é feito para isso. Eu via muitas pessoas com blusa de xadrez, né? Sim. Tipo quadrilha. Muito. Aí eu imaginava o xadrez, aquela flanela fina do Brasil. Né? Não é, gente, tem uma camada desse tamanho por dentro da flanela. Por isso que eu ficava olhando assim, nossa, todo mundo com essa flanelinha, eu com uma blusa de lã, ainda tô morrendo de frio. Você devia estar com uma flanelinha embaixo também, né? Mas E, é, no, aí, Laiane, quando você chegou, então, você passou por esse processo, foi quando você assinou o contrato de 5 anos para ficar na clínica. não, mas assim, não, a gente fez os papéis todos para apresentar para o advogado para tentar o visto de trabalho. Sim. Mas no ano que eu apliquei, teve a loteria, Sim. porque eles não iam ter tempo de olhar todos os casos, Tá. e eu não ganhei a loteria, eu não Mas entrei. teve uma segunda vez, quando Eles você voltou. ofereceram a segunda vez, mas eu não quis. Ah, tá, ok. Eu fui embora para o Brasil. O que aconteceu foi que eu decidi terminar, era no meio do ano, quando o resultado saiu, tipo em julho. Uhum. Daí, em vez de eu voltar imediatamente para o Brasil, eu falei, eu não tenho nada lá que me prende, vou terminar esses 6 meses aqui Tá. para ganhar os meus $2.000. Ok, e voltar com alguma coisa. E voltar com alguma coisa para falar, não tem dinheiro nem para comprar balinha. E eu voltei, eu não quis abrir consultório quando eu voltei, eu fiquei 6 meses dando aula de inglês, pensando que eu não queria morar na minha cidade mais. Mas antes de eu voltar, 2 meses antes de eu voltar, eu tinha conhecido meu marido. Mas eu não queria nem ir num date dele, um amigo da gente em comum. Me apresentou e falou, vai sair com ele, vai num date. Eu, não, pra quê? Eu vou embora pro Brasil, eu não quero. Foi assim, 1 mês e meio a gente falando, eu falei assim, pra que eu vou perder o meu tempo, perder o tempo dele? Eu não vou. Eu lembro do meu amigo que falava assim, vai jantar de graça, não custa. Daí eu fui, e foi assim que eu fui num date com o Caio, assim, 2 meses antes de eu ir pro Brasil, com a mala pronta. E a gente ficou assim de namorinho até eu ir pro Brasil, mas eu fui. Quando eu fui, ele me ligou todos os dias por 6 meses. É mesmo? Olha isso. Todo santo dia. Minha mãe chamava ele de despertador da Laiane. Tipo, sério. Eu acho que ele me ligava na hora que ele estava indo pro trabalho, que devia ser umas 5 horas da manhã para ele. Verdade, olha isso. Para mim era 7, então ele falou, amanhã eu te acordo. Me ligava todos os dias. Daí eu estava dando aula de inglês, não sabia o que eu ia fazer da vida no Brasil. Tava assim, né? Eu não queria abrir consultório de novo, porque eu pensava assim, se eu abrir consultório na minha cidade, eu tô amarrada, eu nunca mais saio daqui, porque dá trabalho fechar um consultório, né? Eu fechei, eu gastei muitos meses até terminar os pacientes, parar de pegar paciente novo, transferir o que você não tinha mais, tem que fazer, né? Mandar cartinha. Sim. E eu não queria isso, então, mas aí eu faltava 3 aulas para eu terminar no Cape Cod Community College, eu estava gostando demais de dar aula de inglês, para eu me formar. Sim. E aí eu decidi voltar para fazer, como eu dava aula de inglês e a escola tinha folga em julho, eu me matriculei aqui nos Estados Unidos para terminar minhas aulas no programa de verão deles, para eu ganhar meu diploma do college americano, ia voltar de novo para virar professora de inglês. Olha. E falei, ia aproveitar e ia ver meu namoradinho, né? Que hoje em dia é meu marido. Que ano foi isso, Laiane? Isso foi em 2009. 2009? Uhum. Olha isso. 2009. Cara, como passa rápido o tempo, hein? Puxa Passa vida. muito rápido. E você casou logo depois que você voltou? Olha, eu vim e daí passei o verão inteiro daqui, né? O verão estava chegando, acho que faltava uma semana para eu voltar. E o Caio, que é meu marido, ele fez o pedido de casamento. Aí eu ficava, meu Deus, eu caso ou compro uma bicicleta? Que dilema!
Porque não é só assim, que eu amava, gostava, achava ele uma boa pessoa, apesar da gente ter se conhecido por pouco tempo, Aham, mas não era só essa a escolha é, eu vou realmente abandonar minha família, meu país, os meus amigos, né, eu tinha sim. os amigos aqui, mas assim, eu vou Aham, realmente abandonar tudo? Então eu decidi ficar, mas sem casar. tá. Ficar, assim, Aham, vamos nos conhecer mais por 6 meses, porque a sim. gente namorou por telefone, né. Aham. E aí eu fiquei grávida. Ah, E aí não teve jeito não. aí não teve como mais. Tá, Daí, fazer o olha quê? isso, eu vim em junho, no finzinho de junho de 2009, e em Aham. dezembro de 2009 eu estava casada e grávida. Eita, ei, que beleza. Mas estou firme até hoje. Oh, muito bem. Não, isso equivale. 10 anos de casamento. Aham. É, olha que beleza. Ó, que joia mesmo. E agora, o que que mudou desde que você voltou, então, a segunda vez na clínica, do que quando você estava como voluntária? Porque eu lembro que quando você voltou a segunda vez, você passou por um processo de Uhum. recontratação, Isso. certo? Você trabalhou um tempo como assistant, com a promessa de ser upgraded, né, Aham. para dentista. Esse momento que você voltou foi difícil? O que Olha, aconteceu? depois que eu me casei, e eu fiquei, deixa eu, mais ou menos um ano que eu não trabalhei como dentista. Quando eu decidi Uhum. voltar e procurar, o trabalho de novo, o supervisor da clínica tinha mudado, era uma pessoa que não me conhecia, Aham. um monte de gente tinha saído, eu ainda tinha o contato com as assistentes, os Sim. dentistas, mas a parte administrativa não me conhecia mais, Ah, porque tá. assim, não eram as mesmas pessoas que tinham aplicado para o meu visto. Ok. E esse novo diretor, ele falou assim: "Ó, eu não te conheço como dentista, mesmo que todo mundo fala, ninguém nunca viu seu trabalho como dentista e a gente está precisando de assistente, então vamos ficar você como assistente". Ok. E não sei se você se lembra que ele me pôs como a assistente pessoal dele, que ninguém gostava de Lembro. trabalhar com ele, que ele era uma Lembro pessoa um bem. pouco difícil. Lembro. E ele me testava o tempo inteiro, eles me contrataram como assistente, eu falei: "Ok", ele falou, e me deram uma, assim, não me deram uma data, mas sei lá: "Você vai ficar uns meses", assim, eu imaginei na minha cabeça uns 2 meses, daí eu vou ser contratada como dentista, ele me testava Aham. bastante. Ele o tempo inteiro me fazia pergunta da odontologia: "O que que você faria com esse caso? Como que você resolveria?", e me dava mais obrigações que ele não dava para as outras assistentes. Tipo assim, ele mandava eu fazer as final impressions, as impressões finais, coisa que ele não deixava as outras e Aham. checava. Ele me mandava Sim. fazer as coroas temporárias, que apesar das assistentes aqui poderem fazer, nenhuma das nossas fazia, era só eu. Faziam. Aham. Sim. Quando era uma coisa simples, ele mandava eu ver o paciente. Aham. Então, mas chegou num ponto que daí eu comecei a ficar estressada. Eu acho que eu trabalhei de dezembro a março como assistente, de Aham. 2010 para 2011. E eu falei assim, já todo mundo já me viu, tipo, você tem que me dar essa chance. Então foi meio que não uma briga, mas assim, eu bati o pé no chão e falei, vocês têm que me contratar como Aham. dentista. Eu Sim. escrevi uma carta com a minha ajuda da minha sogra para o meu inglês ficar bem. Ah, Meu marido é americano e a família aham. dele toda é americana. E falando que eu já mais do que me provei Sim. como uma pessoa ética, como uma pessoa merecedora, e que eles tinham que me contratar, que se eles me contratassem, eu ia pedir demissão do cargo de assistente, que não era justo. Você só pôs eles na parede, né? E eu mandei este e-mail para todo mundo, inclusive o presidente da companhia. Eu mandei para todo mundo que eu conheci, todos os chefes Eu que tinham todas eu as escalas. eu não sabia, todo mundo mesmo? Não é? Caramba! Todo mundo. Os gerentes de todas as clínicas, o diretor, a parte do recursos humanos, porque eu falei que eles já tinham, né? Fiquei 2 anos de Sim. voluntário. Aham. Daí eles me contrataram. Caramba, que apertado, hein? Quando eu quero alguma coisa. Nossa vida. E foi aí que, como eu, assim, eu trabalhei muito perto com a pessoa que era o supervisor, né, Aham. odontológico da época, quando eu comecei com dentista, pouco tempo depois,
ele inventou o cargo de Dental Team Leader Ok, e me ofereceu. Ele queria que eu ok. ficasse, porque como eu era uma pessoa que conseguia se comunicar com ele, ele tinha um certo Aham, problema de comunicação e eu ficava sim. entre o Aham, resto do pessoal e ele. sim. Então Foi assim que você começou o nosso funcionava mais ou menos como uma ponte uma entre ponte, ele exatamente. e a equipe, É. ok? Agora, isso mudou muito no seu dia a dia como dentista, esse cargo novo? Olha, no começo, eu achei muito legal. Ah, ok. É porque, né, se você me conhece já sabe que eu falo pouco, pouquinho, Pouco. só um pouco. Então eu amava, eu gosto de saber o que está acontecendo, Aham, de ficar eu já ia conversar com as pessoas naturalmente, então eu sim. só ficava naquele. Eu acho, assim, que para nossa clínica de Hyannis o que aconteceu é que a clínica cresceu muito, muito rápido. Aham, Então, assim, eu antes, no começo, eu era só tinha que tomar conta, assim, ou ajudar umas 7, 10 pessoas, de repente virou 15, 16, aham, 20, e com muitas personalidades de conflito, uhum, que é é, difícil de você falar, então né, e ao mesmo tempo eu fui fazendo a minha família, eu tinha filhos pequenos, que aham, precisavam de mim, chegou num ponto que para mim foi muito, tá, ok. assim, então eu preferi ficar só como dentista. E aí aconteceu também na época que a gente se mudou para um pouco mais longe, Aham, e eu trabalhava na clínica de Hyannis até então, né, e daí eu sim. pedi transferência para a clínica de Plymouth, que era mais perto da minha casa, e era uma clínica pequena. E quando eu transferi, eles falaram que a dental team leader de lá ia sair e ele me ofereceu o cargo de novo. Era o mesmo supervisor. Falou assim: eu quero que você, eu não quero que a outra pessoa pegue, eu quero que você. E eu Olha já tinha isso, pedido resignação do cargo um ano um anterior. ano antes. Mas ele falou: não, mas você vai ser perfeita, é uma clínica pequena, do jeito que você gosta. Ah, olha, E aconteceu, e e tô lá até e hoje. tá lá, e tá lá. É, Olha só, só como as coisas mudam, né. né, É pa o eu acho, sabe, Laiane, eu acho que tudo vale como experiência. Eu acabei deixando a parte de, o cargo de team leader, porque demorou um pouco até para eu poder entrar na minha cabeça que não é o que eu sei fazer, é, sabe. Eu acho que admiro muito quem faz bem, admiro muito quem faz e ainda mais quem faz bem. Eu acho que é um chamado, a pessoa realmente nasceu para aquilo. é mais Eu comunicação do que qualquer coisa. E tem que ter, assim, não é um dom, mas você não pode ter medo de confrontation, né, exato, exato, sabe, eu acho que esse porque é o todos os dias. Olha, essa foi uma semana coisa que aconteceu mesmo comigo, sabe, esse problema de você confrontar e bater de frente. é Sabe, cha eu não tô ali para isso, sabe, é. não é, quer dizer, não é nem isso, eu acho que não é nem tanto meu perfil também, sabe. Eu acho essa que é a diferença, eu acho que do brasileiro com o americano, assim, da gente vir trabalhar aqui. A tecnologia é muito boa, é mais remunerado, mas é uma pressão psicológica muitíssimo maior do Aham, que no Brasil. O jeito sim, que você tem que tomar conta dos pacientes e de você contra os seus colegas, porque sempre tem recursos humanos envolvidos, sempre tem aquela história de processar, e tem sim, mesmo. tem. Então você tem que ter então, assim, é muito mais. Eu me sinto assim, apesar de ter todas essas vantagens, a desvantagem é você é bem menos livre e você tem uma responsabilidade psicológica muito, muito maior do que ser dentista no Brasil. Porque se você for processado uma vez, acabou a sua vida, praticamente. Você não tem dinheiro que você vai terminar de trabalhar a sua vida, você vai pagar o processo. Aham, não é, mas é Eles isso não mesmo. te contratariam em outro lugar. Ou uma Então, mas eu acho que é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer um dentista americano. Ele é o diretor de um centro de saúde comunitário também, dental, em Boston, que eles só fazem atendimento de homeless. aham, E ele teve um problema sério com o limited license,
porque o problema disso não é nem tanto o limited license, porque o estrangeiro, se dá qualquer problema, ele sai sem problema, porque quem responde é a pessoa que assinou para ele, Uhum. sabe? Então, eu fui me dar conta disso não tem muito tempo, Laiane, porque É. para mim era só o cara assinava lá e tudo bem. Não, eles são responsáveis, né? Quando eu fui entender que esse americano que o dentista formado aqui, o meu diretor, ele põe o dele na reta por mim, por um cara que ele não conhece, um cara que ele não vê trabalhar todo dia, sabe? Ele está ali. Mas eu tenho uma coisa Então, para falar. Como você sabe, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade com tantos anos na clínica de ver muitos dentistas que são sim, dentistas estrangeiros serem contratados e despedidos é, em 1 mês, 2 meses. Ou assim, para você vir trabalhar aqui, você tem que ser uma pessoa extremamente ética. Não, se você é daquele tipo de pessoa que quer dar um jeitinho, não, esse não é o seu trabalho. não Aqui dá. não se dá jeitinho. Aqui você faz o que é correto e não faz. E com o paciente também, os pacientes não são pacientes tão submissos igual os pacientes brasileiros. De jeito nenhum. Eles não são, Nossa. nem os funcionários. Então, essa semana, eu tive uma colega de trabalho que não quis conversar comigo por 3 dias. Caramba. Então, E uhum. Auxiliar, porque auxiliar. eu tive que chamar a atenção do jeito que ela estava falando, Aham. que foi não muito profissional, o jeito que ela estava comentando sobre uma outra auxiliar. E ela não Eita. gostou. Mas, Aham. assim, é parte do meu trabalho, entendeu? Ok. Aham. É que aquele negócio que a gente fala, que você está na posição de dental team leader, você vai ter que ter essas conversas chatas, bem Aham. mais do que você quer ter. Sim. Sim. Então, assim, a gente aprende, né? Assim, Aprende. E não é, olha, realmente não é uma coisa fácil, sabe? não, Não não é é mesmo, mas é tipo da coisa, você consegue desenvolver esse perfil, sabe? Eu acho que é possível. Eu não tive, eu acho que eu não tive a, não sei, não é nem motivação, mas talvez não seja tanto o meu perfil também. Eu sei que eu me dou muito bem com os pacientes, eu tenho uma comunicação legal com eles, mas quando chega nessa Mas parte de. você trabalha num lugar que já tem gente que trabalha lá faz 20, 30 anos, então são personalidades muito difíceis, eu acho, na sua clínica. Também, pode, pode ser. Mas é, eu acho que você querer bater de frente também não leva nada a lugar nenhum, né? Aqui eu acho que isso que você falou é verdade. O americano ele é muito pragmático, né? Não tem ou é ou não é, né? Não tem aquele meio termo, aquele o jeitinho, como você falou, não tem como fazer jeitinho, sabe? Você pode até falar, e se? Quando você fala uma coisa e se, que sai completamente fora do que eles sabem e eles esperam, eles olham para você de uma forma estranha, falam, não E eu acho tem. até que o jeito de praticar a odontologia muda por causa disso. Sim, Porque eu acho assim, a gente aqui eu trabalhei 3 meses na época que eu não estava trabalhando na clínica de auxiliar odontológica numa clínica privada, sim. antes de eu trabalhar como auxiliar na clínica. Então eu vi um Aham. pouco de como é a clínica privada nos Estados Unidos, que é uma responsabilidade muito maior ainda, e os pacientes ligam e reclamam sim, e gente quer te E são processar e muito assim, mais exigentes, você faz muito. bem financeiramente, você é bem mais remunerado do que a gente que Sim. trabalha em centro comunitário. Bem mais, acho Aham. que 10 vezes mais. Sim. Mas a dor de cabeça, assim, depende do que a pessoa quer. Para mim, não vale a pena eu viver uma vida assim, no meu ponto de vista, mas cada Aham. um tem o seu ponto de vista. É. Ah, assim, Você. mas eu como que eu vou falar? Assim, no Brasil, o jeito que eu praticava odontologia, por exemplo, numa cidade do interior, com a maioria das pessoas de baixa renda, olha, esse dente precisa de uma coroa, mas se não dá para você pagar a coroa, vou fazer uma obturação bem grande e vamos ver até quando durar. Aqui isso não existe.
Não. Aqui o que existe é o que é certo, o que é correto, que você vai garantir. Se Aham. você não vai garantir, você não faz, porque não vai cobrar 30, R$ 50, R$ 100 que seja. Uma Uhum. restauração, Sim. 200, 300, US$ 400, e se você É. e se quebrar daqui a um mês, a culpa é sua. Então, assim, eu acho que muda muito o jeito da gente praticar odontologia, também, mesmo em centro comunitário, ou é ou não é. Sabe uma coisa Não dá para que dar me jeitinho, tem que tirar o dente, não tem o que fazer. Sabe uma coisa que me pegou muito aqui, Laiane, foi a parte de justamente de documentação. É. Porque nunca no Brasil eu fazia a documentação que eu faço aqui depois de uma consulta. Não, assim, no Brasil, quando eu abri meu consultório, eu era daquelas bem CDF, assim, eu era bem CDF, tudo tinha como que chamava os rolinhos de Hello Packing, tudo. Sim, sim, sim. Aham, Eu fazia anamnese e tirava a pressão de todos os meus pacientes, mas o que eu ouvi, eu tinha um questionário gigante de 2 páginas, primeira vez que eu vi, para fazer orçamento, que no aham. Brasil a gente não cobra. É, Mas o que eu ouvi de paciente falando: para que você está tirando minha pressão? Você só é dentista. Quantas vezes? Aqui já é o contrário. Se você não tirar pressão ou se você não fizer as perguntas, os pacientes falam um remédio que ele está tomando lá para próstata, que eu é. nunca ouvi falar na minha vida. Eu sou dentista e ele acha que você tem que saber, Ele acha porque que você você tem que é saber. médica. Você tem que saber. Exatamente. Você é médica? Mas Médica, sabe o que sim. Você é aconteceu? doctor, né? Você é É. doctor. Você Não, tem que saber. aconteceu comigo uma vez, eu estava conversando com o paciente começou a me falar do das infecções de urina que ele estava tendo, da colonoscopia que ele ia fazer no dia Mas você seguinte. tem que saber, porque aqui é o jeito que é a cultura deles. Sim, Você não é apenas dentista, você é como se fosse um médico da é, boca aham, aqui. Então, tudo que ele fala, você finge que sim, tá sabendo. Lembra bem o nome, dá um Google aham. atrás na outra E sala, de depois volta. você lembra. Mas sabe? E aí eu parei e fui falar, falei, escuta, ele está me falando que vai fazer colonoscopia amanhã, mas eu preciso saber. Precisa, coloca na anotação, fala lá. Porque isso até às vezes, bom, não foi me dito isso, mas mais tarde você fala assim, poxa vida, a última vez que você esteve aqui, você fez uma colonoscopia, estava tudo bem? Como é que foi? É, Correu? E eles gostam quando você pergunta esse tipo de coisa, sabe? é, Porque realmente demonstra interesse, né? né? E o Aham. negócio funciona desse jeito. É mais integrado, assim, né? Eu acho assim. Sim, No Brasil, a gente só vai, você faz o seu eu não sei se é assim mais, que faz de quantos anos? 14 anos que eu não trabalho como dentista no Brasil, aham, não sei mais. Mas há 14 anos atrás, as pessoas iam lá fazer o orçamento. Ninguém sim. tirava raio-x para ver se realmente que tamanho que era a cárie, se Não, ia dar um canal, se era só um não. do ladinho do dente, do outro lado, era o orçamento. E aí Aham, a pessoa ficava brava, porque aquele dentista achou 5 cáries, aquele outro achou 7, mas assim, não tem como medir isso. é Não tem verdade. como saber. E aqui não, aqui é bem integrado. Você sentou na cadeira, você tem a pressão, você tem todos os remédios que a pessoa tem, uma anamnese completa de tudo, Aham. sabe toda a história, até aquela que você não quer saber, você sabe. Você acaba sabendo. Até em cirurgia tem mulher que escreve: tive 2 cesarianas, para vocês terem uma ideia, sabe. Mas conta tudo. Aham. E O, aí você só faz o exame se tiver com raio-x na mão. sim, é verdade. O que, assim, Essa parte do raio-x realmente me pegou, porque eu lembro uma ocasião que o cirurgião que trabalhava com a gente, ele já tinha aposentado na época e estava trabalhando com a gente periodicamente. Eu falei para ele esse negócio de raio-x, que a gente não fazia raio-x de boca toda para fazer o exame. primeiro exame. Ele arregalou um olho desse tamanho e falou: mas como que você faz? Como que você trabalha sem raio-x da boca toda? Um absurdo, como se fosse a maior heresia que eu tivesse falado. Eu trabalhava no pronto-socorro da minha cidade de Ituiutaba, praticamente o que eu via era abscesso, quebrou dente, extração o dia inteiro, já peguei mandíbula luxada, saiu fora do lugar, né, essas coisas de pronto-socorro. Todas as extrações que eu fiz sem raio-x, todas. Tá tirando o molar, não quer sair? Deve estar com a raiz separada. Deve achar. E vai lá e corta e vê se realmente está separado.
Nossa, a gente falar uma coisa Agora que a dessa, gente faz certo, dá até medo, não dá? dá, se dá, minha nossa, acho que você falou isso agora, me Eu arrepiou a tenho espia. muito mais medo Nossa, de tirar um dente hoje do que eu tinha antes. e aqui não dá nem para imaginar um negócio desse, porque, meu, atire a primeira pedra no Brasil, quem nunca fez um negócio desse, É, sabe? verdade. E você Aham. fazer uma, como que você consegue fazer uma, exatamente um plano de tratamento sem ter o raio-x na mão, sabe? Não tem como. Lá Ai, no dá umas Brasil, quantas coisinhas vezes pra a gente não treinar. fez? É. Nossa, é uma. E por isso que acontecia, assim, no Brasil tem muito assim, não sei se você lembra, você teve consultório lá também, não teve? Sim, tive. Pegava o paciente, sabe, você fez o orçamento, fechou o orçamento, a pessoa quer tratar com você. Aí você tinha planejado uma MO no número, qual que era? Eu esqueci, 25. 25. Ai, 25, uma MO. Aí você tá abrindo, vai chegando uma carezinha na distal, na distal, aí virou uma MOD, mas o seu preço não pode mudar. Porque você É. já pôs isso no orçamento, mas se tivesse o raio-x, Aham. você sabia que ia ser uma Você MOD. saberia. E aí, e aqui não é assim. Tipo assim, você tá fazendo uma MO, abriu, virou uma MOD, você tem que cobrar pela MOD, que é mais Peraí. cara, é outra superfície do dente. É. E Porque aí também é você. fraude no seguro, não é porque você tá tirando Exato. vantagem. É fraude. O negócio é sério. Aqui eu aprendi a história. Tudo que você conta antes é explicação. O que você fala depois é desculpa. Então, você tem que ter um raio-x bem feito, uma tomada radiográfica bem feita. A gente faz 18 raio-x aqui no Eu nunca Brasil. fiz. E o pair charting? Fazer o. Não, Como que chama? não É, é como que chama no Brasil? exame Aquela que eu nem periodontal. fazia. Hã? Exame periodontal. Exame periodontal, medir todas as É, bolsas. isso. Eu tive consultório Não, 5 anos, eu vou falar que eu nunca fiz em nenhum não, você paciente. não faz. Aqui sentou um exame completo, história médica, anamnese, tudo, o raio-x da boca inteira, o full mouth X-rays, né? É, O exame periodontal em todos os dentes, você sabe todos os probings, recessão, retração, esqueci os nomes. Mas retração, todas as recessão, todo o plano e opções de tratamento. que tem que ser Então, descrito passo a passo escrito, para o o paciente paciente. assina, é um documento. É, o paciente assina no Não, se você final, quiser mudar alguma coisa depois ou adicionar, ele já tem que assinar de novo. ele tem que assinar de novo, porque ele Ele tem que tem que concordar. assinar um novo plano de tratamento em cima daquela mudança que foi feita posteriormente. Não Uhum. é, E se o paciente não quiser fazer naquilo que você indicou, ele tem que assinar também. Você tem que esclarecer os riscos, os benefícios e blá blá blá. Então, é, assim, na verdade, aqui nos Estados Unidos, comparado com a odontologia de lá, eu acho que assim, se a gente trabalha 8 horas, 4 horas é em cima de um computador, ah, fazendo por as aí, notes dos fazendo as e o anotações. resto é na boca. É, No eu, Brasil, não. não, eu diria até que é cultural, É. sabe? É cultural e eu acho que por eles quererem sempre fazer a querer sempre fazer, mas eles buscarem fazer o que realmente é o certo, demanda tempo, sabe? Demanda muito tempo, porque é até uma forma deles se protegerem por conta dessa cultura de Essa cultura processo, de sabe? da pessoa ter o direito de tudo. Exato, É, exato, sabe? Então, é, uma é coisa verdade, que porque eu acho, sempre, uma coisa que fica sempre na cabeça é a hora que eu estou fazendo a anotação, olha, parece paranoia, mas eu fico pensando, se um auditor pega isso aqui, ele vai ler, ele vai entender o que foi que eu falei, o que foi que aconteceu com esse paciente mas não aqui. é para nós, a gente é treinado para isso. E É, eu conheço dentista que trabalhou com a gente, que já mais de um dentista, né? uhum, Eu conheço no mínimo 2 dentistas que já foram levados à corte. Eu não acho que eles fizeram nada de errado, aham, mas por conta desses pacientes que ficam estressados. E é. eu também, isso que eu estou falando, não tem nada a ver. Eu acho que o Brasil tem dentistas maravilhosos, tem Tem, dentistas não, muito bons. sem E dúvida. eu gosto muito mais dos dentistas brasileiros do que dos dentistas americanos. Isso não vai para cá, né? Eu acho que a gente é muito mais habilidoso com a mão, é mais uma questão
sabe, tem técnicas muito legais no Brasil, muita coisa Sim, diferente. É mais aquela questão da cultura, daqui eles verem como um médico, não só como dentista, aham, e dessa parte da responsabilidade de processar, né, aham. da É. responsabilidade que você tem. Eu acho Eu que sinto a que é maior do gente que não que eles não têm a responsabilidade com os pacientes deles, que a gente tem também no Brasil, sim, mas a gente tem menos medo de ser processado no Brasil. tá, bom, tem essa também. Bom, que fique assim, porque É. não é nada agradável, com certeza. Hum, Eu, bom, que a gente continue dando um passo de cada vez, né, né. para poder chegar lá. E eu queria agradecer muito, Laiane, o seu tempo. Já deu aquela hora nossa. Agradecer muito mesmo. Puxa, foi muito legal. Não sei se você topa outro dia a gente conversar de novo, mas olha, valeu muito. Queria agradecer demais. Queria convidar você também para conhecer o nosso blog, conhecer Quero sim, o manda para mim nosso, que eu o posso nosso compartilhar com os podcast. outros artistas do Brasil que eu conheço também. Ô, joia, joia, eu vou fazer isso. Mas, Ah, Laiane, brigadão, viu? Um beijão para obrigada vocês para e vocês também. vamos voltar a conversar uma hora aí, tá bom? Mas Tá bom. eu passo tudo direitinho para você, aí você divulga para o seu pessoal lá, para eles poderem conhecer um pouquinho que a gente vem fazendo aqui. Eles sempre perguntam, então eu vou mandar mesmo. Legal. Tá bom. Então, um Um beijão abraço, para beijo na vocês. linha, Vivian também. Valeu. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante dessa nossa conversa. A doutora Laiane Smith, ela é uma pessoa muito querida com os pacientes dela. Ela tem um poder de comunicação muito grande e, com certeza, essa experiência que ela pôde passar para vocês hoje, acho que pode ajudar bastante na decisão que muita gente está tendo de realmente sair do Brasil e iniciar uma vida nova aqui nos Estados Unidos. Se você realmente tem esse plano, tem esse sonho de se tornar dentista aqui nos Estados Unidos, não deixe de conhecer a plataforma Dr. Dream. Eu vou deixar no link de descrição aqui embaixo como você pode fazer parte desse grupo que vem aumentando dia a dia de gente que está se preparando para poder se tornar dentista aqui nos Estados Unidos. Os doutores Michel Furtado e Christian Bruten, eles colocaram uma plataforma com o que tem de mais completo para dentistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, poder se preparar para poder exercer a odontologia aqui nos Estados Unidos. Clique no link abaixo, conheça o que a plataforma Dr. Dream pode fazer por você e seja mais um trabalhando como dentista aqui nos Estados Unidos. A gente fica por aqui e até a próxima.